Então, eu vou falar hoje sobre paz. Paz, não paz entre diferentes pessoas, mas paz conosco mesmo. Paz, aquela paz interior, vamos dizer. E, basicamente, o que me moveu a falar sobre isso é a promessa que a gente tem da Bíblia de que existe uma paz que excede todo entendimento. Então, no versículo de Filipenses 4:7, ele fala dessa paz, ela menciona a paz justamente dessa forma, caracteriza ela dessa forma. E desde a primeira vez que eu senti essa paz que excede todo entendimento, essa tem sido uma das coisas que eu tenho buscado. Essa paz que, independente das circunstâncias ao seu redor, você está bem, você está feliz, você não está extremamente estressado com o que está acontecendo. E é por isso que ela excede todo entendimento, porque aos olhos do mundo, as circunstâncias deveriam dizer se você está em paz ou não, mas Deus nos diz que a gente pode ter essa paz, a gente tem acesso a essa paz que independe das circunstâncias. E antes de começar a falar da paz em si, eu queria explicar para vocês, em geral, como que eu aprendi tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje e como eu, em geral, aprendo, que é através das dificuldades. Então, as dificuldades e os problemas que vêm à nossa vida, elas podem ensinar a gente. E, graças a Deus, a gente, em geral, já tem uma boa noção de que os problemas e dificuldades que aparecem na nossa vida, eles não estão necessariamente associados a pecado, porque tinha uma época que as pessoas pensavam nisso. Então, lá em João 9, versículos 1 a 5, a gente tem uma conversa de Jesus com os discípulos dele, em que os discípulos perguntam: Jesus, por que esse homem é cego de nascença? Por causa dos pecados do pai ou por causa dos pecados da mãe dele? E Jesus diz que ele não é cego por causa do pecado, ele é cego para glorificar o reino de Deus. Esse cego, então, é curado. Então a gente sabe que as dificuldades não são necessariamente associadas a pecado. Às vezes são, mas não é sempre. E também nós sabemos, ou nós não temos, uma promessa que nos diga que a gente não vai ter dificuldades. Então, nos foi prometida paz, mas não que nós não teremos dificuldades. Inclusive, na verdade, Jesus diz, lá em João 16:33, que no mundo tereis aflições. A gente vai passar por dificuldades, independente da gente pecar ou não, independente da nossa proximidade ou não com Deus. Mesmo assim, quando a gente fala dessas dificuldades que não são culpa nossa, que elas não vêm por causa do nosso pecado, a gente tem lá em Amós, capítulo 4, versículo 6, e depois do 7 ao 11, então eu vou ler só o 6, que é uma fala de Deus para o povo, que diz: fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade, falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por que eu estou trazendo esse versículo aqui? Porque nos próximos versículos, do 7 ao 11, ele não fala só de fome, mas também de pragas, de produção de alimento, de doenças, de morte por violência, por guerra, de desastres naturais, que ele diz: fui eu que trouxe essas coisas sobre vocês. E sempre ele repete no final: e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E mesmo que, nesse caso específico, eles são associados a pecado do povo, essas dificuldades, mas mesmo quando elas não estão associadas ao pecado, as dificuldades, elas podem ser usadas para a gente se voltar para Deus, como é a expressão: mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Então, mesmo quando você passa por uma dificuldade, você olha para trás e fica: cara, não é culpa minha, não é consequência de um pecado, sempre existe alguma coisa que você pode aprender. Sempre poderia ter alguma coisa que você poderia ter feito com mais sabedoria, talvez usado palavras mais brandas, não ter sido tão grosso, alguma informação que você talvez poderia ter compartilhado, que pudesse ter mudado a forma como as pessoas agem, ou uma informação que você não deveria ter compartilhado. Você talvez deveria ter ouvido um conselho, ou não ouvido um conselho, dependendo do conselho que você ouviu. Então, sempre existe alguma coisa que a gente consegue aprender através das nossas dificuldades. Isso é mostrado para nós na Bíblia, com o tempo, justamente, principalmente, na verdade, com os profetas, porque esse povo ele passa por dificuldades. Os profetas falam: vocês vão passar por dificuldades, essas dificuldades elas têm o objetivo de aproximar vocês de mim. Mas,
quando a gente está falando sobre a paz, que é um tema, a gente tem uma situação diferente. Porque a paz, ela nos é prometida, de várias formas. Então, um deles, que o Nicolas mencionou, está lá em Mateus 11, versículos 28 a 30, é uma fala de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí outro versículo famoso, Isaías 40, 30 a 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, mesmo que a gente não tenha promessas que digam que a gente não vai ter dificuldades, a gente tem promessas que, apesar da dificuldade, a gente vai ter paz. Isso quer dizer, então, que quando existe falta de paz, provavelmente existe pecado. Existe algum pecado que te impede de alcançar a paz. E antes de vocês ficarem bravos comigo, porque eu estou falando isso para vocês, existe uma ansiedade, que é uma ansiedade que eu vou chamar aqui de uma ansiedade mais leve, que ela é natural. Que é aquilo que você sente antes de falar em público, antes de uma reunião, antes de uma prova, antes de um campeonato que você vai participar. E essa é uma ansiedade que ela é natural e ela, na verdade, é boa para a gente, porque ela prepara a gente para uma situação de grande estresse e tensão. Mas existe uma ansiedade que ela é mais profunda. É uma ansiedade que eu chamei aqui de angustiante. É uma coisa que incomoda você profundamente, porque alguma situação está fora do seu alcance e você não tem como resolver esse problema. E nesses casos, quando você olha para essas promessas, você percebe que você não está descansando, como diz Isaías 40, e você está carregando um fardo pesado que Jesus diz que Ele vai carregar para você. Então, a ansiedade leve, ela é normal, é natural, ela faz bem, inclusive, para a gente, mas existe uma ansiedade que é angustiante, que quando a gente sente, enquanto a gente está passando por dificuldades, é essa ansiedade que pode guiar a gente na busca de o que eu posso melhorar no meu relacionamento com Deus. Porque se você sente essa ansiedade, quer dizer que tem alguma coisa errada. E a coisa errada não é com a promessa de Deus, tá bom? Então, eu vou falar hoje, a partir de agora, falando sobre paz, sobre como alcançar essa paz. Vão ter 5 partes. Então, a primeira vai ser, na verdade, os primeiros 4 são meio que requisitos. O que a gente precisa fazer para a gente alcançar essa paz, né? O primeiro deles, inclusive, é como a gente, em geral, lida com a paz, o que a gente acredita sobre a paz. 3 outros requisitos. E, no fim, como pôr em prática aquele que eu considerei, através não só de estudos, mas também de vivência, como o mais importante. E lembrando também que todos esses 4 requisitos, vamos dizer, eles atuam juntos, tá? Se tiver um deles só, não funciona. Então, como a gente lida com a paz? Como a gente acredita que a paz funciona? Às vezes até de forma inconsciente. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E essa é basicamente a forma que a gente acredita que a paz funciona. Como é que é? A gente entrega as coisas para Deus, a gente entrega os nossos planos a Deus e os seus planos serão bem-sucedidos. E então você vai sentir paz. Então tem essa expressão que é extremamente comum no nosso meio cristão, que é o entregar. A gente tem que entregar para Deus e depois disso é só ter fé. Porque se você entrega e você tem fé, você vai ter paz. E só para não deixar essa parte sem falar nada, vou falar um pouco sobre a fé e sobre a soberania de Deus, na verdade, porque quando a gente entende a soberania de Deus, isso facilita a gente ter fé. Eu vou fazer um resumo bem rápido sobre o livro de Daniel, porque o livro de Daniel ele fala muito sobre a soberania de Deus. Eu diria até que a soberania de Deus faz parte da história de Daniel. Então, no primeiro capítulo, a gente tem a história em que Daniel e os amigos dele se recusam a comer aquilo que é considerado bom e melhor, mas que, segundo a lei de Moisés, tem muita coisa impura. E do ponto de vista do homem naquela época, era: vocês estão se recusando a comer a melhor comida que tem, e vocês querem, no fim das contas, serem tão saudáveis quanto eles, no fim do tempo lá que eles tinham determinado que eles seriam testados. E apesar de comerem comidas que eram consideradas menos saudáveis,
Daniel e os amigos dele, depois de certo tempo, eles são testados e é comprovado que eles são mais fortes, eles são mais sábios, mais inteligentes, e eles vão melhor do que todos aqueles outros homens que estavam sendo treinados junto com eles. Então, aqui no primeiro capítulo, Deus mostra que Ele é soberano sobre o corpo físico e sobre as coisas materiais em geral, porque Ele é soberano sobre o corpo humano e sobre o alimento. O segundo capítulo é um sonho de Nabucodonosor que ele não quer ser enganado. Então, ao invés de contar o sonho e pedir interpretação, ele diz: vocês adivinhos, me contem o que eu sonhei e então interpretem, porque eu não vou ter certeza absoluta que vocês não estão só contando historinha. Todo mundo fica louco, porque nenhum rei nunca pediu isso na história. Daniel e os amigos dele ficam meio assim também, mas eles tiram um tempo para orar, para jejuar, para buscar a ajuda de Deus. E depois de certo tempo, Deus revela a Daniel a interpretação do sonho e o sonho que Nabucodonosor teve. Falando de um jeito bem resumido, tá, galera? E assim a gente vê, no segundo capítulo, que Deus é soberano também sobre sonhos, sobre informação e sobre conhecimento, porque Ele tem todo o conhecimento e Ele pode dar para quem Ele quiser. Terceira história, um pouco mais famosa, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Então, 3 pessoas são jogadas numa fornalha que está tão quente que inclusive as pessoas que jogaram elas morreram. E eles saem ilesos, assim, até a roupa deles está bem. E aqui Deus mostra a soberania dele sobre também fenômenos naturais, que em geral, os nossos olhos estão bem longe de estar sob o nosso controle. Quarta história, Nabucodonosor, ele vive 7 anos basicamente como um animal. A Bíblia diz que ele se molha no orvalho e ele come com as bestas do campo. Então ele fica 7 anos basicamente sem consciência humana e depois ele recupera a consciência humana, isso tudo contado para ele antes através de um sonho, de uma profecia. E quando ele recupera essa consciência, ele então reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas. E essa história aqui eu acho muito interessante porque para a gente é um pouco mais fácil entender que Deus é soberano sobre o nosso corpo, sobre o bem material, do que entender que Deus é soberano sobre os nossos pensamentos e sobre a nossa condição, a nossa alma, sobre a nossa sanidade ou não sanidade. Ele é soberano sobre isso também. No 5º capítulo a gente tem a invasão persa da Babilônia. Então, o rei que veio depois de Nabucodonosor, Belsazar, ele está em uma festa e ele desrespeita utensílios que vieram do templo de Salomão, lá de Jerusalém, e vem uma mão ou um dedo, não lembro, e escreve palavras numa parede, chama o Daniel para interpretar, e ele diz: então, o seu reino ele foi julgado e vai ser executado esse julgamento, hoje mesmo. E naquele mesmo dia, durante a festa, os persas invadem o maior império que existia na época, e de repente, o maior império agora é o Império Persa. Então aqui a gente vê que Deus é soberano também sobre eventos históricos e sobre o andar da história. 6º capítulo, também muito mais conhecido, Daniel na Cova dos Leões. E aqui a gente vê como Deus ele é soberano não só sobre o homem, o corpo do homem, os bens materiais e a mente do homem, mas também sobre o comportamento dos animais. E do 7º capítulo para frente a gente tem profecias que mostram como Deus ele é soberano não só sobre todas essas coisas que a gente viu até agora, mas também sobre o futuro. Então, nada escapa da soberania de Deus. Deus ele é soberano absoluto sobre todas as coisas. E isso devia dar fé para a gente. E eu digo para vocês que, não, beleza, mesmo que você estude o livro de Daniel, assim, que você perceba todas essas coisas, a fé não é uma coisa que vem de uma hora para outra. Você tem que cultivar a sua fé através de passos durante a sua vida, de ok, vou confiar mais em Deus. Mas você saber que Deus é soberano absoluto sobre todas as coisas, te ajuda na sua caminhada de fé. E assim, esse é o primeiro requisito que a gente tem para que tenhamos a paz que excede todo entendimento. O segundo, eu aprendi quando, meio estranho falar sobre isso aqui, mas enfim, o primeiro, esse aqui, o segundo eu aprendi quando eu estava apaixonado. Por quê? Porque eu gostava de uma menina e era óbvio que não ia dar certo.
E por isso eu não tinha paz, eu estava extremamente preocupado, e eu sabia que não tinha o que fazer, mas eu estava extremamente preocupado. E quando eu conversei com um amigo meu, ele me perguntou, cara, mas o que é que você sente? E eu descrevi o que eu sentia. Eu nem quis levar uma bronca dele, eu levei uma bronca dele depois, mas eu percebi, cara, eu não amo essa menina, eu idolatro ela. Eu coloquei ela em um lugar tão importante na minha vida que qualquer coisa que afete o meu relacionamento com ela de forma negativa vai me tirar a paz. Então a segunda coisa que a gente vê aqui como uma questão muito importante para a gente alcançar a paz é a gente ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque se isso não for verdade, é óbvio que você vai ter dificuldades em ter paz. E eu percebi com o tempo também, uma situação muito parecida, que a gente consegue idolatrar não apenas pessoas e coisas, mas às vezes áreas inteiras da sua vida. Então eu lembro de uma situação muito parecida, eu olhar para a minha vida e dizer, cara, está dando tudo errado. E daí o discipulador olhou para mim e perguntou, está dando tudo errado? E eu percebi que não estava dando tudo errado. Todas as outras áreas da minha vida estavam indo super bem. A minha vida acadêmica, a minha vida profissional, a minha saúde, a minha família, estava tudo bem. Só que, de novo, tinha uma garota que eu gostava e que não gostava de mim. E por isso eu tinha esse sentimento de que estava dando tudo errado. Então, não só algo ou alguém, mas uma área inteira da sua vida pode ser idolatrada por você. E a gente tem alguns versículos que falam sobre como isso afeta a nossa paz. Tiago 4:1 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? E ele continua falando sobre isso. Ele está falando sobre guerra, nesse ponto específico, ele está falando entre pessoas. Mas um pouco mais para frente ele fala sobre, cara, vocês não têm paz porque vocês cobiçam coisas, vocês querem coisas que não são importantes de verdade. Então, se você tem uma lista de prioridade errada, é óbvio que você vai estar em um caos emocional. É óbvio que você vai ter ausência de paz, você vai estar em guerra. E se você parar para pensar, é meio óbvio. Tipo, gente, a única coisa que é eterna, absoluta e que nunca vai mudar é Deus. Então, se Ele está em primeiro lugar na lista de prioridades da sua vida, não importa as circunstâncias que você vai estar em paz, porque a coisa mais importante da sua vida continua lá, muito bem, e vai continuar lá muito bem, independente do que aconteça. Mas se existe qualquer outra coisa no lugar de Deus na sua vida, qualquer coisa que ameace a estabilidade dessa coisa, você vai perder a sua paz. E alguns exemplos práticos, talvez, que não tenham tão a ver com o que eu vivi, a sua carreira profissional pode ser um ídolo na sua vida. A sua vida financeira, se você não tem paz em relação àquilo que você está vivendo ou que você vê para o futuro, se você não tem paz, talvez ela seja um ídolo na sua vida. A sua vida acadêmica, a sua saúde, e até mesmo o seu ministério pode ser um ídolo na sua vida. Porque talvez você olhe para frente, para o que as coisas indicam que vão acontecer e você não consegue sentir paz. Você ainda sente aquela ansiedade angustiante. E você pode olhar para mim e dizer, mas todas essas são coisas boas. São coisas que Deus nos deu e elas são feitas para fazer o bem, né? Tem até ministério aqui incluído. Mas quando a gente vai para a história que está escrita em 1 Reis 12, versículos 22 e 28, a gente está falando sobre a separação do reino de Judá do reino de Israel. E Judá ergue um exército para lutar contra Jeroboão, que era o líder das outras tribos de Israel, porque na cabeça deles eles ficavam, ok, Deus prometeu que a linhagem de Davi, a dinastia de Davi, sempre seria rei em Israel, e agora tem esses caras que estão se rebelando contra a dinastia de Davi. E depois desse exército ser levantado, chega um profeta para eles e fala, vão para casa, porque quem deu aquelas tribos todas para Jeroboão foi Deus. E daí eles vão para casa, não tem guerra. Inclusive existe uma outra profecia antes dessa, para Jeroboão especificamente, que mostra de forma muito clara que todas aquelas tribos, o reino de Israel agora separado de Judá, ele foi dado a Jeroboão por Deus. Mesmo assim, uma das primeiras dificuldades que Jeroboão enfrenta é que ele percebe que ao longo do tempo
a lei de Moisés definia que algumas festas anuais exigiam que o povo viajasse para Jerusalém. E Jerusalém fica em Judá, no reino oposto, no outro reino. E ele, preocupado que as pessoas fossem trocar de lealdade por causa desses tempos de peregrinação, esse tempo investido em Jerusalém, ele decide erguer uma estátua de um animal e ele fala: esse aqui foi o Deus que tirou vocês do Egito, adorem ele ao invés de adorar a Deus. Então você percebe que, apesar de ter sido dado por Deus, para Jeroboão, o reino de Israel era mais importante do que Deus. Então, uma coisa que é boa e que foi dada para você por Deus, ela pode ser um ídolo. Porque o nosso coração ele tem essa tendência a corromper as coisas boas que Deus dá para a gente. E aqui a gente termina então o segundo ponto, que a idolatria, ela tira a nossa paz, porque Deus é o único que é eternamente constante. Terceiro. O terceiro, eu aprendi em um momento da minha vida em que eu me identifiquei muito com Salmos 42, versículo 5, que diz: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse versículo ele traz para a gente, do ponto de vista do autor, um sentimento de ausência de paz, apesar da fé. Ele diz: eu tenho fé, eu sei que Deus é todo poderoso, Ele vai cuidar de mim, mas mesmo assim eu me sinto angustiado. E naquele momento que eu sentia isso, eu tinha principalmente a sensação de que eu carregava um fardo gigantesco, apesar da promessa de Jesus de que Ele ia carregar o fardo pesado e que eu teria um fardo leve. O que aconteceu? Eu vou explicar todo o contexto, tá? Eu tenho o costume de me aproximar de Deus durante momentos de dificuldade, como eu já contei aqui no começo. Só que eu aprendi com o tempo que eu me tornei uma pessoa passiva em relação à forma que eu lido com os meus problemas, porque eu confiava demais em Deus vai fazer. Então, no tempo em que eu estava fazendo o TCC e estágio, e estava lendo um livro sobre o assunto, eu fiquei, beleza, então eu tenho que aprender a ser responsável por aquelas coisas que eu poderia fazer em favor de resolver um problema, mas eu não fiz. Então, eu não sei se eu tivesse feito, aquele problema se resolveria. Mas se eu não fiz e o problema continua existindo, então eu não posso dizer que eu fiz tudo que eu poderia ter feito. E assim, com o tempo, eu fui demais para o outro lado. Eu comecei a carregar por conta própria o fardo de resolver os meus problemas. Então eu comecei a me preocupar com coisas que eu não poderia mudar. Que independente de quanto eu pensasse, refletisse, ficava, cara, mas aquele problema, não sei o quê, eu não ia conseguir mudar. E assim eu fiquei, refletindo comigo mesmo, pensando nesse salmo, cara, cadê a minha paz? Por que eu estou sentindo esse fardo pesado, apesar da paz que me é prometida? E a primeira coisa que eu aprendi foi que, apesar de eu ter acreditado nisso por um tempo, não existem pessoas que se aproximam de Deus nos tempos bons. Porque eu acreditava que existiam dois tipos de pessoas. A pessoa que se aproxima de Deus nos tempos de dificuldade e a pessoa que se aproxima de Deus nos tempos bons. No começo eu achava que todo mundo se aproximava da dificuldade, como eu. Depois eu ouvi pessoas falando que, ok, existem dois tipos de pessoas. Só que eu percebi, no pouco tempo de paz que eu tive nesse período de aprendizado, que a paz que eu tinha, ela não era necessariamente consequência da minha proximidade com Deus. Ela era consequência de as coisas que eu considerava importantes estarem dando certo. Então, apesar de a ausência de paz ser indício de que você não está tão perto de Deus quanto você deveria, o contrário, você ter paz e, consequentemente, você estar próximo de Deus, não é verdade. Então, se você olha para você mesmo e você diz, eu tenho o costume de me aproximar de Deus em tempos bons, em tempos fáceis, eu diria que você deveria olhar para a sua vida e se perguntar, cara, eu não tenho tentado resolver os meus problemas com as minhas próprias mãos, e os meus tempos que eu tenho paz e que eu acredito que eu estou bem com Deus, na verdade é porque tudo que eu considero importante está dando certo, e daí agora eu tenho
tranquilidade de louvar a Deus porque eu estou feliz? Então a gente tem que buscar um equilíbrio entre o ser passivo demais e o tentar carregar tudo nas nossas costas. E uma história que fala muito bem sobre esse assunto em específico, sobre esse equilíbrio, é a história de Davi e Golias. Por quê? Porque em todos os momentos que as pessoas questionavam Davi, cara, por que você vai lutar contra aquele cara gigante? Ele falava, cara, porque ele insultou Deus, e Deus, ele me capacitou quando eu precisei lutar contra o leão, quando eu precisei lutar contra o urso, e eu sei que ele vai me capacitar de novo. Isso não foi uma vez que ele falou, todas as vezes que ele foi questionado, ele falou, porque Deus vai me capacitar. Mas, quando ele vai para o rio pegar as pedras antes da luta, ele pega 5. E você pode me perguntar, Thomas, por que isso é tão importante? Porque eu, no momento em que eu estava sendo muito passivo em relação à minha resolução de problemas, eu iria para o rio e eu ia pegar uma só, porque Deus vai resolver. E Deus resolveu com uma pedra só, mas Davi, quando ele foi para o rio, ele não estava, Deus vai me capacitar e tanto faz o que eu fizer, ele vai resolver o problema. Ele provavelmente calculou, cara, quantas pedras vão ser necessárias, ou eu vou conseguir atirar antes daquele cara chegar até mim. Ou quantas pedras eu posso carregar sem isso afetar negativamente a minha mobilidade durante o combate. Ele estava preocupado em fazer o melhor dele, apesar de confiar completamente na capacitação de Deus para resolver o problema. E esse é o equilíbrio que a gente busca. Então, agora terminando o terceiro ponto. Se você confia em si mesmo, na força do próprio braço, que é uma expressão que é usada principalmente nos livros proféticos, você não vai ter paz. Então, você precisa de fé, você precisa de Deus em primeiro lugar, e você precisa aprender a confiar em Deus e não no seu próprio braço. O último ponto, que eu diria até que é o real segredo para você alcançar a paz, ele é submissão. Eu aprendi na vida, como eu falei já, na base da pancada, na base das dificuldades que eu vivia, mas a história básica que eu vou usar, ela está na Bíblia, porque a Bíblia tem histórias muito mais interessantes do que a minha vida. Primeiro, o que é submissão? A gente tem duas definições no Google, tá? Eu não uso dicionário, desculpa. A primeira, condição em que se é obrigado a obedecer. Segundo, disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação. E eu diria que esses dois, eles, apesar de se referirem à mesma palavra, eles são extremamente diferentes. A gente pode observar isso na forma como a gente obedece. Um exemplo que eu gosto bastante, que eu provavelmente li no livro, mas eu não tenho certeza, é do filho que vai lavar a louça porque os pais mandaram. Ou você pode ir lavar a louça, apesar de ter gente que está casada aqui, você provavelmente passou por isso. Você pode ir lavar a louça com alegria, com leveza, com ok, mandaram lavar a louça, vou lavar a louça. Ou você pode lavar a louça cultivando sentimentos de ódio e de vingança no seu coração. Você pode estar indo lavar a louça, mas meus pais de novo estão me mandando fazer um negócio que eu não gosto. Eles acham que eu não tenho nada mais para fazer. Um dia, quando eu fizer 18 anos, eles vão ver, eu vou me livrar deles. E esse é um sentimento que ele é relativamente comum para a gente, de a gente ser forçado a obedecer, mas a gente não estar, disposto para obedecer. São duas coisas bem diferentes. E a submissão, ela basicamente diz respeito à vontade de Deus ser mais importante na minha vida do que a minha própria vontade ser importante na minha vida. E quando a gente fala sobre isso, isso parece muito com o que eu falei já sobre idolatria. Mas em geral, quando a gente fala sobre idolatria, não estou falando que são coisas completamente separadas, tá? Elas estão interligadas. Mas em geral, quando a gente fala sobre idolatria, a gente está falando da luta que existe no nosso coração entre Deus e outras coisas. E quando a gente fala sobre insubmissão, ou submissão, a gente está falando sobre a luta no nosso coração entre a vontade de Deus e a nossa vontade. É uma luta um pouco diferente, tem a ver sim com questão de lista de prioridades, mas ela é um pouquinho diferente. E o que a gente precisa, basicamente, é a gente, da primeira definição, a definição de
obrigado a obedecer, para a segunda situação, a segunda definição, que é disposto a obedecer. E a história bíblica que a gente tem que falar muito sobre isso é a história de Jó. A história de Jó, se vocês já leram ela, além daquilo que te contaram no domingo de manhã, quando você era criancinha, você sabe que apesar do bom início da história de Jó ter sido fiel a Deus, na conversa com os amigos dele, ele questiona Deus. Ele fica ele chega num ponto que ele perde a paciência. Lá em Jó 31, versículos 2 a 4, vocês não precisam abrir porque eu vou ler aqui para vocês, mas a gente tem um questionamento de Jó. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios e desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? O que Jó está falando aqui é basicamente, Deus prometeu que as pessoas que fazem errado vão ser punidas, que as pessoas que fazem o bem vão ser exaltadas de alguma forma. Eu vejo pessoas más prosperando e eu, que sempre busquei o caminho de Deus, estou aqui sofrendo. E ele questiona Deus em relação a isso. E eu diria que é um questionamento bem justo, bem válido. Eu imagino que eu questionaria Deus e eu questionei Deus várias vezes dessa forma. Não especificamente, mas parecido com isso. E lá, no 38, versículos 4 e depois 8 a 11, eu vou pular um pedacinho ali, a gente tem a resposta de Deus. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar as suas ondas orgulhosas? Então Jó questiona Deus. Deus, onde estão as promessas que você prometeu? E a resposta de Deus é, Jó, onde você estava quando eu criei a terra? Eu diria que se Deus respondesse isso para mim, eu não ia ficar muito satisfeito. Porque ele basicamente está olhando para Jó e falando, então, as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo porque eu sou Deus, eu faço elas do jeito que eu quiser. Essa é a resposta de Deus. E como eu já disse, eu não considero essa uma resposta satisfatória. Eu ia ficar de cara. Mas, Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6, a gente tem a resposta de Jó. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Então você vê, existe uma grande mudança na forma como ele está falando com Deus agora. Ele está falando, agora você vai falar e eu vou aprender, eu não vou mais ficar questionando. Ele termina com, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A gente tem aqui um ótimo exemplo de submissão. De uma pessoa que, apesar de todas as situações difíceis, ele questiona Deus, Deus responde, está acontecendo porque eu sou Deus e porque eu quero, e ele fala, beleza, vamos continuar a vida e eu estou satisfeito com isso. E é só depois disso, e a gente não sabe inclusive quanto tempo depois, mas é só depois disso que ele recebe todas as coisas que ele tinha perdido em dobro. E é muito interessante quando a gente para pensar sobre a submissão, porque pela história a gente percebe que a submissão ela é bem radical. Mas as consequências elas também são radicais. Eu li um livro que chama Celebração da Disciplina e ela fala não sobre disciplina, mas sobre diversas disciplinas da vida cristã. Então fala sobre oração, fala sobre leitura da palavra, fala sobre jejum, fala sobre servir e fala também sobre submissão. E ao longo de todo o livro, o autor diz, associada a cada uma dessas disciplinas existe uma liberdade. A cada uma das disciplinas espirituais existe uma liberdade associada. E quando ele fala sobre submissão, ele diz,
a liberdade associada à submissão é a liberdade de ser do seu jeito, ou a liberdade de ser do meu jeito. De novo, a submissão me torna livre da necessidade das coisas serem do meu jeito. Então, quando você se torna submisso, ou disposto a obedecer, e não obrigado a obedecer, você é uma pessoa que você deixa de ser refém das suas birras, daqueles pequenos detalhes da sua vida que você acha que é o melhor para você, mas Deus olha e diz: não é, eu vou fazer do meu jeito. Porque existem muitas coisas na sua vida que estão completamente fora do seu controle. E sobre essas coisas, ou em relação a essas coisas, você está submisso sempre na questão de que Deus é soberano e Ele vai fazer do jeito dele, ou seja, obrigado a obedecer. Mas você pode também ser submisso na questão: estou disposto a obedecer, apesar de não ser do meu jeito, ou do jeito que eu considero melhor. Isso é muito interessante, porque quando a gente vive, então, com o sacrifício vivo, que está lá em Romanos 12, 1 a 2, que inclusive foi sobre uma pregação do André sobre isso um tempinho atrás, acho que 2 semanas atrás, a gente percebe que o sacrifício vivo, você viver com um sacrifício a Deus, te liberta de você querer que tudo seja do seu jeitinho, você ser um chato, que quer que tudo seja do jeito que você quer. E voltando a uma das histórias de Daniel, na verdade de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, vou explicar um pouquinho melhor a história, eles alcançaram a paz através da submissão. Por quê? Naquela situação, Nabucodonosor tinha feito uma estátua, ele falou: vou tocar uma música, quando eu tocar a música, todo mundo se ajoelha e adora a estátua. Eles se recusaram. Uns dedos duros falaram com Nabucodonosor, aqueles caras não se ajoelharam, não adoraram. Ele chamou em particular e falou com eles: ó, galera, vou dar para vocês uma segunda chance. Está aqui a estátua, está aqui vocês, está aqui os instrumentos, vai tocar as músicas e vocês podem adorar a estátua. E se vocês não adorarem, quem vai livrar vocês de mim? Porque eu vou jogar vocês tudo na fornalha. E a resposta deles é incrível, porque a resposta deles não foi exatamente desse jeito, mas você percebe que o que eles dizem é basicamente: cara, você pode tocar essa música quantas vezes você quiser, a gente não vai adorar a estátua, a gente não vai adorar os seus deuses. E em relação a quem vai livrar a gente das suas mãos, porque você vai jogar a gente na fornalha, eles disseram o seguinte: se Deus quiser, Ele vai livrar a gente das suas mãos. Mas se Ele não quiser, saiba que mesmo assim a gente não vai te obedecer, a gente não vai adorar outros deuses. Então a gente percebe aqui, na verdade, aquilo que a gente quer alcançar, de, cara, independente do que aconteça, se Ele quiser, Ele vai fazer o meu favor. Mas se Ele não quiser, não tem problema também, porque eu estou disposto a obedecer a Deus. E isso é a submissão absoluta, isso é uma submissão radical. É você confiar, você se entregar à vontade daquele que julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Isso está em Salmos 9:8. Essa caracterização, essa característica de Deus. Submissão absoluta é você se entregar à vontade daquele que diz: a mim pertence a vingança e a retribuição. Deuteronômio 32:35. É você confiar na vontade de Deus, mesmo daquele que, mesmo se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. E submissão é você confiar, você se entregar à vontade daquele que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, mesmo quando não parece. Isso é submissão. Então a gente percebe aqui que quando a gente está falando de paz, e a paz que é alcançada através de tudo isso que eu falei para vocês, a gente estava basicamente, ou eu estava basicamente, falando para vocês aquilo que a gente entende como entregar, mas a gente não sabe exatamente o que é. Porque todos os versículos que eu falei aqui para vocês, que falam sobre paz, eles tinham um pré-requisito junto. Eles diziam: consagre ao Senhor, e daí os seus planos vão bem, em Provérbios. Em Mateus, ele diz que vai tirar um fardo pesado, mas ele diz: eu tenho um jugo, ele é suave. Tenho um fardo, ele é leve, mas eu tenho um fardo, eu tenho um jugo. E em Isaías 40,
versículos 30 e 31, a gente tem, você precisa descansar no Senhor, senão você vai se fadigar como os homens. E um versículo que eu passei a entender por causa dessa ideia de o que é submissão é Salmos 37:4, que diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E isso, se você parar para pensar, é óbvio, porque se a sua alegria é que a vontade de Deus seja feita e Ele é soberano e sobre todas as coisas de forma absoluta, é óbvio que Ele vai atender os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração é que seja feita a vontade de Deus. E assim você tem paz. Uau! Que incrível! E agora a gente vai para a última parte, que é basicamente como que a gente entrega. E na verdade, esse aqui é o que mais me motivou a vir aqui falar com vocês hoje. Porque em mais de uma conversa com amigos meus, cristãos, a gente chega nesse ponto de, cara, eu estou passando por uma dificuldade, eu não consigo descansar, mas eu já orei, eu já entreguei a Deus, o que está acontecendo? E daí surge aquela pergunta: o que significa realmente entregar? É você só fazer uma oração e dizer, agora eu te entrego e pronto, a partir de agora eu vou ter paz? Então eu parei para pensar um pouco, qual seria uma boa analogia para eu fazer com entregar, que me explique o que Deus quer que eu faça em relação à vontade dele e aquilo que eu estou passando, para que eu consiga alcançar a paz. A primeira que você pensa é o presente, porque você entrega o presente. Mas assim que você entrega o presente está com outra pessoa, ela pertence a outra pessoa, mas você meio que não tem nada mais a ver com isso, com o presente. O presente é dela, ela pode fazer o que ela quiser, o presente não tem mais nada a ver com você. Só que quando você entrega alguma coisa para Deus, ela ainda tem a ver com você. Então, se você entrega, por exemplo, a sua vida acadêmica, a sua vida profissional para Deus, você não pode fazer aquilo que eu disse que eu fazia, de ser passivo em relação à resolução de problemas. Não posso sentar e ficar, agora Deus vai resolver e eu não preciso fazer nada. Não é assim que funciona. Então, fiquei ok, vou buscar outra analogia sobre entregar. O que é uma coisa que a gente entrega, que pertence a outra pessoa, mas que ainda pertence, mas que eu ainda trabalho, eu ainda tenho que investir naquilo? E eu, como um bom nerd, eu cheguei no feudalismo. Feudalismo. Porque no feudalismo, a relação servo e senhor é que o servo ele não é dono da terra. Ele está trabalhando na terra, mas a terra não pertence a ele. E quando você olha para essa relação, você percebe que quando o servo trabalha e produz alguma coisa, se produz bem, quem mais é beneficiado não é o servo, é o senhor. Se ele trabalha, cultiva a terra e produz mal, quem mais perde não é ele, é o Senhor. Sim, ele é afetado, mas é para quase dizer que o que afeta ele é meio que secundário, é um efeito colateral da boa produção ou da má produção, daquilo que afeta realmente o Senhor da terra, o dono da terra. E quando a gente leva isso para a nossa vida e para a gente entregar as coisas para Deus, eu percebi que também é assim que funciona. Quando a gente entrega alguma coisa para Deus, a partir daquele momento, o principal dos ganhos e perdas em relação àquilo que foi entregue, tanto faz situação ou uma área inteira da sua vida, ela não afeta mais primeiramente ou majoritariamente você. Você trabalha em favor de Deus. E assim, seus ganhos agora, eles pertencem a Deus. E as suas perdas agora pertencem a Deus. E o que é muito legal disso é que o que acontece? Deus ele não perde. Deus ele só administra o tempo de uma forma que a gente não entende. Então, mesmo que às vezes a gente está passando por situações difíceis e a gente está passando por dificuldades, aquilo que realmente importa, aquilo que a pessoa que é dona dessa situação ou dessa área da sua vida, ela não está perdendo. E é isso que na verdade importa. Porque a partir do momento que você entrega, você não está mais trabalhando em favor de se beneficiar. Você está trabalhando em favor de beneficiar a Deus.
Então, a partir de agora, quando você olha para as áreas da sua vida, sei lá, profissional, você trabalha e você está trabalhando com uma mentalidade para que aquilo que sai de bom do seu trabalho, independente do que seja, aquilo é para glorificar a Deus. E, secundariamente, isso vai te afetar positivo ou negativamente. E isso é para todas as áreas da sua vida. Sua vida acadêmica, sua vida financeira, seus relacionamentos, seu ministério e sua saúde. E é muito interessante pensar que isso, na verdade, é um ensinamento que vem lá no Antigo Testamento. Lá quando Moisés, na verdade, eu acho que não tenho certeza se é Moisés, desculpa, se ele põe essas leis, mas existem as leis das primícias, o que hoje em dia a gente entende como dízimo. Mas uma parte específica daquilo que era produzido, que era chamado de primícias, pertenciam a Deus. E primícia significa primeiro. E a primeira vez que a gente lê essa palavra e a gente entende o que significa primeiro, o que vem à nossa mente é primeiro temporalmente. Mas primícias pode significar também primeiro qualitativamente. Então o que a gente geralmente entende na nossa vida é que a gente vai trabalhar, a gente vai produzir de alguma forma, a gente vai colher e a primeira parte que a gente colhe, a primeira 10ª parte que a gente colhe, a gente dá para Deus. E o resto a gente colhe e fica para a gente. Mas não é assim. A gente trabalha, a gente produz, a gente colhe tudo e a gente separa o melhor 10%. E esse melhor 10% pertence a Deus. Por quê? Porque a gente entregou para Deus e a partir de agora os ganhos não pertencem a você, pertencem a Deus. Isso é basicamente a diferença entre a gente trabalhar para nós mesmos e trabalhar para Deus. E o que a gente sente em relação às perdas ou os ganhos de qualquer coisa que a gente vive, se a gente sente paz ou não, ele pode indicar se você está, talvez, em algum pecado relacionado às coisas que eu mencionei anteriormente, de idolatria, insubmissão, o confiar na própria força ou até em fé. E é muito incrível pensar como o maior exemplo de submissão que a gente tem é o exemplo de Jesus, obviamente. Porque quando a gente olha para Jesus, ele, no Getsemane, ele orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E simplesmente essa frase pode parecer, legal, ele está orando de forma submissa. Mas ele estava angustiado. Ele estava soluçando. Ele estava tipo, eu não quero fazer isso aqui. E ele chega para Deus e olha, afasta de mim esse cálice. Seja feita a tua vontade, apesar da minha. E algum tempo depois, ele enfrenta a multidão que veio buscar para levar ele para a morte. E ele não resiste. Ele, inclusive, desaprova a resistência que os discípulos deles mostram. Então, ele demonstra uma submissão absoluta. Deus pede para Jesus, vai lá e se permita ser morto. Se permita passar pelo único momento em que você vai estar um pouquinho afastado de Deus, porque os pecados do mundo inteiro vão estar nas suas costas. E ele fala, tá bom, eu vou lá. Então, para concluir, fazer um resumo do que eu falei, eu digo para vocês que Deus, ele é sim soberano sobre todas as coisas, de uma forma inclusive maior do que a gente consegue compreender. E por isso eu aconselho vocês, cultivem a fé de vocês. Eu venho avisar vocês, a ansiedade, ela geralmente é consequência de idolatria. E como resolver, você colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele é o único que é imutável. Além disso, a capacitação ela vem de Deus. Então, não confie na força do seu próprio braço. E apesar de tudo isso estar ligado a você sentir paz, a paz que excede todo entendimento, o segredo da paz, ele é aquilo que a gente conhece como entregar, mas que é submissão. E como que a gente faz isso? Entendendo que os nossos ganhos e as nossas perdas, eles pertencem a Deus. E a gente fica simplesmente com um efeito colateral, as sobras desses ganhos, dessas perdas. Senhor Deus Pai, muito obrigado porque você me ensinou tudo isso, Deus.
porque ao longo de muito tempo o Senhor me ensinando sobre paz, sobre como me relacionar contigo, e hoje você me deu a oportunidade de compartilhar isso com as outras pessoas. Obrigado porque você mandou Jesus para morrer no nosso lugar, e que Ele não só morreu no nosso lugar, mas Ele foi o maior exemplo que a gente pode ter em toda e qualquer situação, em toda e qualquer área da nossa vida. Eu te louvo, Senhor, porque você é bom. Em nome de Jesus, amém.